Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis. Hoje o nosso convidado é o Dr. Alexandre Gil de Mello, advogado e vereador, que foi o representante de Penápolis no curso de liderança executiva em promoção do desenvolvimento da primeira infância, que aconteceu em Harvard, nos Estados Unidos, na semana passada. Bom dia, Alexandre. Olá. É um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Olá, meus cumprimentos a todos os telespectadores. De fato, foi uma experiência muito importante. Estivemos, na semana passada, participando deste programa de desenvolvimento da primeira infância na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nós tivemos lá com uma delegação de aproximadamente 50 pessoas aqui do Brasil, pessoas ligadas a diversos setores. Tínhamos lá representantes da Câmara dos Deputados, também representantes dos ministérios, das secretarias estaduais, enfim, haviam representantes de todo o Brasil e de diversos setores, né, de políticas públicas para estudarmos, nos aprofundarmos na ciência do desenvolvimento infantil. Inclusive foi nos dito lá que o grande desafio do nosso programa é justamente de a gente pensar uma ciência única que possa subsidiar os programas, as políticas e as ações direcionadas para a primeira infância em todo o Brasil. Alexandre, existe sociedade próspera e justa sem o pleno desenvolvimento da primeira infância? Pois é, um dos temas que foi bastante abordado lá no nosso encontro foi justamente a contribuição que o desenvolvimento da primeira infância pode gerar para o desenvolvimento da sociedade. Então, foi nos colocado e demonstrado por meio de estudos científicos, por meio de estudos técnicos, que de fato, se nós estamos pensando na construção de uma sociedade mais justa e mais próspera, nós precisamos começar a pensar com mais seriedade no desenvolvimento da primeira infância, né? Não dá para se falar em desenvolvimento econômico da sociedade sem falar antes do desenvolvimento social da comunidade. E o desenvolvimento social, ele começa na primeira infância. Então, foi nos mostrado e nos provado, e nós estamos convencidos de que todo investimento que é feito no desenvolvimento saudável da primeira infância, esse investimento ele vai retornar para a sociedade em benefícios, né? Inclusive financeiros. Foi feita lá uma apresentação por um economista da Universidade de Harvard, em que ele demonstra que a cada $1 investido em políticas, programas e ações da primeira infância, a sociedade consegue retomar $7, né? Então, a gente começa a entender que pensar no investimento na primeira infância é extremamente estratégico para o desenvolvimento social e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do nosso país. É claro que, se a gente for pensar em resultados, esses resultados nós teremos a médio e a longo prazo, né? Mas a gente acredita que esse investimento é um investimento certo, né? E que contribui para o desenvolvimento da sociedade. Vejam bem, foi nos mostrado lá que a primeira infância, por conta do desenvolvimento do cérebro da criança, da formação da sua estrutura cerebral, da questão da movimentação muito rápida das sinapses, né, que são as relações que são estabelecidas entre os neurônios, para que então possa contribuir para o desenvolvimento da criança. Tudo isso acontece de modo muito intenso e muito rápido nesses primeiros 3 anos de vida da criança. Então, é por isso que a gente tem dito e repetido que esse investimento precisa ser feito neste período que nós chamamos de janela de oportunidade. Quer dizer, é um tempo da vida das pessoas em que nós temos uma janela de oportunidade para que então esse investimento possa ser feito e que para depois ele possa ser retornado para a sociedade. E aí, quanto mais cedo nós fizermos esse investimento, mais tempo nós teremos para que esse retorno ele volte para a sociedade. Porque uma criança, em tese, ela tem a vida toda, né, para contribuir com a sociedade. Então, quanto mais cedo nós tivermos esse olhar para esse investimento, nós vamos, primeiro, vamos estar aproveitando essa janela de oportunidade
que é comprovado pelo desenvolvimento científico do cérebro, que é o momento em que o cérebro está se formando, e também nós teremos maior tempo de aproveitamento desse investimento, porque a criança ela vai viver muito mais tempo do que se esse investimento for feito num jovem ou num adulto, né? Então, por isso que pensar a primeira infância é extremamente estratégico para o desenvolvimento da nossa sociedade. E não existe desenvolvimento econômico sem que nós tenhamos o desenvolvimento social. Veja um exemplo da China, né? A China ela tem proporcionado um desenvolvimento econômico muito grande, mas à custa de um atraso significativo no desenvolvimento social. Então nós queremos que no Brasil o desenvolvimento econômico esteja atrelado ao desenvolvimento social. E é isso que tem pensado o governo federal quando, por exemplo, por meio do Bolsa Família, ele procura, então, além de fazer a transferência econômica para as famílias, que é importante no momento de necessidade, mas também oferecer condições para o desenvolvimento social das famílias, para a sua autonomia e para a sua inserção na sociedade. Então, de fato, com base nos estudos da Universidade de Harvard, com base no que nós estamos conhecendo, não existe nenhuma possibilidade de que uma sociedade seja próspera e justa sem que nós façamos os investimentos necessários na primeira infância. Exato. E a gente tem visto que atualmente muitos resultados de pesquisas têm sido divulgados por mídias que a maioria das pessoas consegue acessar. Na televisão, especialmente. Nós temos uma experiência com a Fundação Maria Cecília, que tem promovido a divulgação desses resultados, né, dos resultados dos investimentos em pesquisas, e a gente também tem procurado chegar até os profissionais que atuam na ponta, no atendimento às crianças e às famílias, essas informações a respeito dessas pesquisas, né? Como é que você vê, depois de ter participado desse evento e ter feito uma troca de olhares, eu penso, muito significativa, como é que você pensa, o que você pode nos trazer em relação à interlocução, pesquisas, né, teoria, universidade, academia e prática? Pois é, uma grande questão que foi colocada lá pelo professor Jack Shonkoff, que, aliás, já esteve aqui no Brasil e a gente teve a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, e depois, inclusive, ele deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, para o jornal Estado de São Paulo, dizendo exatamente sobre a importância do investimento na primeira infância, de dizer para nós que se pensar a primeira infância e o desenvolvimento saudável dela, ele trouxe assim 3 elementos fundamentais, né, com base nos estudos científicos, que nós precisamos assim ficar atentos, né, nas nossas políticas, nos nossos programas, nas nossas práticas, para que de fato a gente consiga contribuir para o desenvolvimento saudável da primeira infância. O primeiro elemento que ele trouxe para nós é a importância de um ambiente saudável, né, onde a criança possa viver, né? Então, aí a gente refletiu muito sobre as condições sociais das famílias brasileiras, quer dizer, as adversidades, as questões relacionadas à pobreza, as questões relacionadas à dependência química que cercam o ambiente onde essas crianças elas acabam se desenvolvendo, né? Então, foi um elemento assim que foi muito importante para a reflexão do grupo, né? Nós sabemos que grande parte das crianças de 0 a 6 anos elas vivem na pobreza, né, aqui no Brasil, em condições sociais muito adversas, e que isso causa um prejuízo muito grande para o desenvolvimento saudável delas. Uma outra questão que o professor Shonkoff trouxe é a importância, a importância dos relacionamentos também estáveis para a criança, né? Então, ele dizia que a criança ela tem a sua rede de relacionamentos, seja pais, cuidadores ou profissionais nos serviços onde ela esteja inserida, seja na educação, na saúde ou na assistência social, e que estabelecer esses relacionamentos estáveis, né, entre a criança e os seus cuidadores é fundamental para o desenvolvimento dela. Porque aqui é importante dizer
para os nossos telespectadores que nós não estamos dizendo apenas do ponto de vista do aspecto do desenvolvimento físico-motor da criança, né? Mas nós estamos dizendo também do aspecto emocional e social. Então, é um desenvolvimento pleno, integral, onde a gente procura agregar o físico, o mental e também o social. Então, a qualidade das interações que a criança faz durante esses primeiros anos de vida, seja com seus pais, cuidadores ou profissionais dos serviços públicos ou privados, é fundamental para o desenvolvimento saudável dela. E também o professor Schonkoff trouxe a importância da alimentação, da nutrição para o desenvolvimento da criança. Então, são 3 elementos assim importantes que, no meu ponto de vista, assim, resumem assim todo esse esforço que a gente tem no sentido de proporcionar essa qualidade no desenvolvimento das crianças. E aí, eu penso que o grande desafio de todos nós, que somos agentes de transformação da sociedade, seja no campo da sociedade civil, seja no campo do poder público, é de fato a gente conseguir fazer com que esse conhecimento, né, que já tem sido assim constatado por pesquisas, constatado por métodos de experimentação, enfim, esse conhecimento que vem surgindo, né, sobre o desenvolvimento da primeira infância, ele possa ser colocado em prática nas nossas comunidades. E que esse conhecimento, então, possa chegar lá na ponta, né, quer dizer, entre os profissionais e o público assistido pelos serviços do município. Então, como fazer esse conhecimento chegar até lá? E aí, então, nós temos a questão das políticas, dos programas e das ações, né, que nós precisamos elaborar nos nossos municípios para que, de fato, esse conhecimento possa ser se tornado prática, né, na comunidade. E aí, então, eu penso que o que nós estamos fazendo aqui em Penápolis, com o programa Primeiríssima Infância, esse conjunto de ações que compõem o programa, é uma tentativa de a gente conseguir concretizar, tornar, assim, prático esse conhecimento sobre a primeira infância, né? E daí, então, esse esforço de fazer com que o poder público também possa absorver essas ações como políticas públicas para a primeira infância, porque nós acreditamos que na medida em que o poder público absorve essas ações como políticas públicas da primeira infância, nós temos aí essa condição, né, de fazer com que esse conhecimento ele chegue de fato lá na ponta, né, no atendimento às famílias e às nossas crianças. Então, esse esforço do programa Primeiríssima Infância de capacitar os profissionais, né, vejam bem, nós tivemos 2 anos de intenso processo de educação continuada dos profissionais dos serviços públicos, né? Esse esforço do programa Primeiríssima Infância de desenvolver ações de mobilização da sociedade, como, por exemplo, a Engatinhata, como, por exemplo, a Semana do Bebê, esse esforço de se fazer essa interlocução com as secretarias municipais da área de educação, de saúde, de assistência social. Então, é todo um esforço, um empenho, né, para que, de fato, esse conhecimento possa se tornar acessível às pessoas, né? E aí eu penso que uma grande contribuição que o programa vem oferecendo ao município de Penápolis é, de fato, esse novo olhar, né, nessa perspectiva mais intersetorial, mais integrada, mais conjunta, né, fazendo as pessoas a refletirem de que todos nós somos limitados, somos incompletos, e que, se de fato nós queremos prestar um serviço de qualidade, nós precisamos dessa integração. E o que é importante aqui também destacar, que a grande questão que se levanta atualmente no Brasil é que a gente consiga, então, dar acesso às pessoas, né, permitir que as pessoas acessem os serviços públicos, mas também acessem com qualidade, né? Então, quando em 1988 nós tivemos a promulgação da Constituição Federal, a grande questão que se colocava naquele momento, naquela conjuntura, era de permitir o acesso aos serviços públicos, né? A gente vinha de uma sociedade de uma outra dinâmica, onde as pessoas elas não tinham reconhecimento dos seus direitos, e com a Constituição de 88, a grande preocupação era de garantir o acesso das pessoas aos serviços públicos. Hoje eu penso que
que a gente já consegue dar um salto um pouco além disso, de pensar o acesso, mas de maneira articulada com a qualidade dos serviços. Então, nós precisamos trabalhar muito a qualidade dos nossos serviços, né? E é isso que eu penso que o programa ele vem oferecendo ao município, né? E aí nós pensamos também nas políticas sociais estruturais desse trabalho, que são de fato a Secretaria de Educação, de Saúde e de Assistência Social, que é onde a gente pensa assim que esse trabalho precisa acontecer de maneira mais intensiva, né? Absorvida pelos gestores, e eu penso que esse esforço está sendo feito e nós acreditamos que o poder público já está sensibilizado para que de fato esse programa ele possa ser absorvido como uma política pública. É claro que, né, no nível da atuação política no país, isso nós discutimos muito lá, se pensar num programa cujos resultados acontecem a médio e a longo prazo, é um grande desafio para a cabeça dos nossos políticos ainda. Porque ainda temos uma cultura impregnada na política de que nós precisamos ter resultados imediatos. A construção de uma ponte é muito mais viável para a lógica política do que o investimento num programa cujos resultados virão a médio e a longo prazo. Entretanto, eu penso que o nosso desafio aqui é de propor que de fato nós possamos pensar de maneira estratégica, né? Porque se de fato nós estamos pensando de maneira estratégica no desenvolvimento da nossa comunidade, nós temos que fazer essa reflexão sobre a importância do investimento em programas cujo resultado vai acontecer a médio e a longo prazo, né? A gente tem situações que essa reflexão, eu acho que ela é importante que seja feita e as nossas autoridades, elas tenho certeza que têm condição de fazerem essa reflexão também. O que perspectivas você vê para o programa Primeiríssima Infância e esse trabalho intersetorial no município de Penápolis? Muito bem, eu penso que nós já evoluímos muito, né? E eu penso que nós estamos aí desde o programa Redim, basicamente, em 2005, né? 2006, trabalhando nessa perspectiva da intersetorialidade, da integração, conseguindo esses investimentos externos para o município, o que tem sido muito importante. E acho que nós já chegamos num nível de amadurecimento bastante interessante, né? Tanto da sociedade civil quanto do poder público, né? Acho que o poder público hoje ele tem um olhar um pouco mais assim, mais cuidadoso, né? Para a importância de se pensar em investir em programas, por exemplo, desta natureza, né? Então, no meu ponto de vista, as perspectivas são muito boas. Nós conseguimos, no ano passado, a aprovação da lei municipal, que nós temos aí a instalação da Semana do Bebê de Penápolis, né? De modo que, independente, né, dos gestores municipais, a Semana do Bebê ela precisa acontecer, sob a coordenação da Prefeitura Municipal, a lei é clara nesse sentido, né? Inclusive com dotação de recursos financeiros para se fazer a Semana do Bebê, é uma responsabilidade da Prefeitura e evidentemente que nós vamos estar muito atentos nisso. E acho que nós temos aí, no ano passado, um empenho de várias pessoas na elaboração de um plano municipal pela primeira infância, né, que está para análise do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente há quase um ano. Nós esperamos que isso possa ser conversado no Conselho e o Conselho possa nos dar uma posição sobre isso o mais rápido possível, porque a gente sempre fala que a criança ela tem que ter prioridade absoluta. Aliás, essa é uma previsão constitucional. O artigo 227 diz que criança é prioridade absoluta. Se é prioridade absoluta, nós temos que ter um pouco mais de agilidade nas questões relacionadas à infância, porque senão o tempo passa e a gente perde a janela de oportunidade. Então, nós precisamos de uma resposta do CONDICA o mais rápido possível sobre o plano municipal pela primeira infância, porque nós queremos que esse plano ele seja também aprovado pelo Executivo e pela Câmara Municipal para se tornar um documento de referência de uma política pública municipal de atendimento de direitos da primeira infância, né? Então, a gente está aí nessa expectativa de que em breve a gente consiga avançar nessa ideia da primeira infância. Várias outras questões eu acho que nós já estamos conseguindo encaminhar junto ao município, junto às entidades sociais. Então, no meu ponto de vista, as perspectivas são muito interessantes, né? Nós temos aqui um material que foi produzido pelo Unicef, que é um material relacionado ao Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê,
que também nós queremos, durante este ano, aprofundar um pouco o estudo deste guia e desses direitos. Penso que é um material bastante importante, né? Porque é um material que foi elaborado pelo Unicef, que é uma organização internacional ligada à ONU, e que tem um embasamento na nossa legislação federal, seja a legislação da Constituição Federal, seja o Estatuto da Criança e Adolescente. E nós temos também aqui a nossa cartilha, Crianças Amadas e Adultos Seguros, que vai ser, então, lançada em breve, né, mas que foi construída, assim, por vários atores, por várias pessoas, assim, que ajudaram na elaboração desse material. Dizer que eu deixei uma cartilha dessa lá no Centro de Desenvolvimento da Infância da Universidade de Harvard, lá para as pessoas conhecerem. Então, nós temos materiais muito interessantes, nós temos pessoas muito capacitadas, e tudo isso me diz assim que as perspectivas são muito interessantes. Agora, no mês de abril, nós teremos um seminário internacional no Congresso Nacional, onde vai ser discutida a elaboração de um marco legal para a primeira infância. Então, existe uma frente nacional de parlamentares, né, de deputados federais, trabalhando no Congresso Nacional para que nós tenhamos uma lei nacional da primeira infância, né? Me parece que a tentativa é de se criar um capítulo no Estatuto da Criança e Adolescente, esse capítulo seja específico sobre os direitos da primeira infância. Então essa discussão vai acontecer em Brasília no mês de abril, provavelmente nós estaremos lá presentes, participando desse debate. Então eu penso que essa preocupação com a primeira infância no Brasil, ela vem crescendo. Eu acho que a tendência é de uma evolução e nós não temos mais como voltar, né, no tempo. Eu penso que agora é caminhar para frente, e Penápolis, eu sempre acredito que tem assim bons motivos para a gente comemorar as conquistas que nós já tivemos e o entusiasmo que nós temos para novas possibilidades e novas oportunidades. Alexandre, nós agradecemos a sua presença e eu gostaria de deixar um espaço, enfim, para suas considerações finais. Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade de poder participar deste encontro, dizer da minha alegria de ter tido a oportunidade de participar desse encontro, desse curso lá em Harvard, nos Estados Unidos. De fato, é um conhecimento assim inovador, né? Nós tivemos acesso lá a um conhecimento de ponta, né, de uma das universidades mais famosas do mundo, com professores renomados, cientistas renomados. Então, assim, para mim foi um grande privilégio de poder participar de um programa desta natureza, numa universidade considerada uma das mais importantes do mundo, com grandes profissionais. E fazer parte daquela equipe que eu fiz, né, de um grupo de pessoas de todos os estados brasileiros, de vários setores, e cuja o compartilhamento das experiências foi muito rico, né? Foi assim de muita riqueza a gente poder conseguir acompanhar o trabalho de várias pessoas. Esse programa, esse curso, ele tem duração de 4 meses, né? Nós vamos finalizar o curso no mês de junho, com a apresentação de um projeto lá em São Paulo, sob a coordenação do INSPER, que é um instituto também de pesquisa de São Paulo, né? Dizer que eu estive participando desse congresso, desse curso em Harvard, acompanhado da nutricionista Cláudia, que é da Santa Casa, que é responsável pelo banco de leite, né? E que hoje faz parte da gestão do município de Coroados, que, aliás, nós conseguimos lá apresentar um projeto em que Penápolis, então, a nossa experiência, ela vai ser replicada no município de Coroados, né? Nós tivemos lá a apresentação dessa proposta e, considerando a avaliação muito positiva que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal faz do nosso programa, faz do nosso projeto, nós tivemos, assim, então, a aprovação de se fazer esse trabalho de replicação da nossa experiência no município de Coroados. E aí nós teremos a participação do Dr. José Luiz Setúbal, que é que é médico pediatra, é presidente do Hospital Sabará de São Paulo e também é do Conselho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, dizer que nós estamos assim muito, digamos assim, sintonizados com esse movimento que acontece no Brasil e no mundo. Nós estamos muito assim sintonizados em estabelecer novos contatos e novas parcerias com organizações nacionais e internacionais para que novos investimentos possam ser feitos em Penápolis para
para a contribuição do desenvolvimento da nossa sociedade. Me colocar à disposição de todos aqui na Câmara Municipal, dizer que como vereador a minha missão é de fato estar contribuindo nessa discussão de assuntos estratégicos para a nossa comunidade e quero estar bastante engajado nesse movimento. Muito obrigado a todos. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.